Em 2004, existia um celular que não era só um telefone, era uma joia. Ele deslizava do bolso, abria com um estalo metálico e brilhava na luz como uma peça de prata. Todo mundo queria um, do adolescente ao empresário, do artista de Hollywood ao seu vizinho. Ter aquele aparelho era pertencer a um clube. Ele vendeu 130 milhões de unidades e virou o celular tipo flip mais vendido da história. Era o objeto de desejo definitivo de uma geração inteira. E aí, ele sumiu. Sumiu? Não só o aparelho, a empresa que o fez quase afundou junto. Esse celular é o Motorola Razr V3, que aqui no Brasil praticamente todo mundo chamava só de V3, e que lá fora ficou famoso pelo nome de sua linha, Razr. E a história dele responde a uma pergunta que parece impossível. Será que um produto pode ser bom demais a ponto de destruir a empresa que o criou? A resposta é sim. E essa é uma das quedas mais impressionantes da história da tecnologia. Neste vídeo de hoje você vai entender a ascensão e a queda do V3 e da Motorola. Para entender o choque que o V3 causou, você precisa lembrar como eram os celulares em 2004. Eram feios, grossos, quadradões de plástico, alguns pareciam uma pera. O celular era uma ferramenta, servia para ligar, mandar torpedo e com sorte tirar uma foto granulada. Nem todas as pessoas compravam um celular por estética. Você comprava mais pelo que ele fazia e menos pela aparência. Design, no fim das contas, era a última coisa que passava pela cabeça de quem fabricava telefone. E foi exatamente aí que a Motorola, a empresa que aliás tinha inventado o telefone celular lá nos anos 70, resolveu fazer o contrário de todo mundo. A Motorola não era uma empresa qualquer. Foi ela que criou o primeiro telefone celular do mundo, aquele tijolão gigante dos anos 80 que pesava quase 1 quilo. Foi ela que nos anos 90 lançou o StarTAC, um dos primeiros celulares tipo flip da história, inspirado no comunicador de Jornada nas Estrelas, pequeno e desejadíssimo. Ou seja, a Motorola era a rainha da inovação em telefone. Ela não seguia tendência, ela criava tendência. Estava no DNA da empresa ser ousada, chegar primeiro, mostrar ao mundo que ninguém tinha imaginado. Ela era a Apple dos anos 90 e 2000. Mas guarda essa informação, porque é justamente essa empresa, a inventora, a pioneira, a corajosa, que vamos ver daqui a pouco ficar preguiçosa e morrer de acomodação. Em setembro de 2004, a Motorola lançou o V3, o primeiro aparelho da linha Razr. Aliás, a palavra Razr, estilizada sem o O, significa lâmina em inglês, para destacar que o aparelho era extremamente fino, quase como uma lâmina. E ele era de outro planeta. Enquanto os concorrentes tinham quase 2 centímetros de espessura, o V3 tinha 13,9 milímetros. Era o celular tipo flip mais fino do mundo. O corpo era de alumínio anodizado, não de plástico. O teclado era uma única lâmina de metal, com as teclas gravadas e iluminadas por trás, uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Quando você abria ele, logo de cara sentia que era um acessório de luxo, não um telefone. E a Motorola vendeu ele exatamente assim, como moda, não como tecnologia. O V3 custava por volta de 500 a 600 dólares, um preço de assustar para um celular da época. Aparecia na mão de celebridade, em capa de revista e foi parar até no kit de presentes do Oscar. Não era um aparelho que você precisava, era um aparelho que você desejava. A Motorola tinha feito uma coisa rara, transformou um telefone num símbolo de status. Mas tinha um segredo escondido dentro daquela carcaça linda, e esse segredo ia cobrar caro lá na frente. No comecinho, o preço alto segurou as vendas, mas quando a Motorola começou a baixar o valor, o V3 explodiu. Até meados de 2006 foram 50 milhões de unidades vendidas. Naquele momento, o V3 estava vendendo mais que o iPod, que era o produto mais quente do planeta naquela época. Pouco depois, dobrou para 100 milhões. No total, ao longo de 4 anos, foram 130 milhões de aparelhos. Por 12 trimestres seguidos, 3 anos inteiros, o V3 foi o celular mais vendido dos Estados Unidos. Ele estava em todo lugar.
Na mão do rico, na mão do pobre, do velho, do jovem, teve versão rosa, versão preta, versão dourada de grife. O V3 não era um celular popular, era o celular. A Motorola tinha nas mãos o maior sucesso da história dos telefones e virou, junto com a Nokia, uma das maiores fabricantes no mundo. Teve até edição de grife assinada por marca de moda italiana. Poucos produtos de tecnologia na história conseguiram isso. Deixar de ser um aparelho e virar um acessório de identidade, como um relógio ou uma bolsa de marca. A Motorola não vendia mais um telefone, vendia um pedaço de quem você queria ser. Parecia o topo do mundo, mas era na verdade o começo do fim. A Motorola acabou cometendo 2 erros que juntos foram fatais. O primeiro foi ficar viciada no próprio sucesso. Vendo o V3 vender feito água, a Motorola abandonou a estratégia de produto de luxo e passou a baixar o preço cada vez mais, para vender cada vez mais unidades. O problema é que no primeiro ano a empresa lucrava centenas de dólares em cada V3 vendido. Nos anos seguintes, com um aparelho baratíssimo, ela não ganhava quase nada por unidade. Ela trocou todo o lucro gordo por volume magro, vendia montanhas de celular e ganhava cada vez menos com isso. O segundo erro foi ainda pior. A Motorola parou de inovar. E aquele segredo escondido na carcaça linda que eu comentei lá atrás? Por dentro, o V3 era praticamente igual ao modelo antigo da própria Motorola, o V600. Era uma tecnologia velha no corpo bonito. E em vez de criar algo novo, a Motorola passou 4 anos reembalando o mesmo V3, com pequenas mudanças e nomes diferentes. A empresa ficou tão dependente daquele único sucesso que esqueceu de construir o próximo. Estava vendendo beleza sem substância nova por baixo. E o mundo, bem naquele momento, estava prestes a mudar para sempre. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Em 2007, apareceu um telefone que não era só bonito, era um computador no seu bolso, o iPhone. E do lado dele, o V3 de repente pareceu o que sempre foi por dentro, um aparelho velho. Enquanto o iPhone tinha tela sensível ao toque, internet de verdade e aplicativos, o V3 ainda era 2G com um navegador capenga, uma câmera fraquíssima de 0.3 megapixels e quase nenhuma memória. A joia linda estava vazia por dentro e agora dava para ver. A Motorola tentou reagir com o Razr 2 em 2007, mas era tarde e era a resposta errada. Um celular ainda caro, sem teclado de verdade nem tela de toque, num mundo que já ia bem rápido em direção para a tela touch e para o conceito de smartphone. Foi um fracasso de vendas. Como a Motorola tinha passado 4 anos só reembalando o V3 em vez de criar algo novo, quando o iPhone bateu a porta, ela não tinha nada de verdade na gaveta para revidar. Não dá para inventar o futuro em 6 meses quando você passou anos vivendo do passado. A empresa que sempre chegava primeiro, chegou dessa vez de mãos vazias, atrasada, correndo atrás de um jogo que outra pessoa tinha acabado de reinventar. O preço da acomodação veio inteiro de uma só vez. Depois de 12 trimestres reinando, o V3 foi finalmente ultrapassado nos Estados Unidos pelo iPhone 3G em 2008. Pouco depois, foi descontinuado. E sem o V3 para sustentá-la, a Motorola desabou. A participação da empresa no mercado mundial de celulares despencou, de cerca de 23% no fim de 2006 para cerca de 13% no fim de 2007 e continuou caindo até uns 6,5% em 2008. E a divisão de telefones, que tinha dado 2,7 bilhões de dólares de lucro operacional em 2006, virou um prejuízo operacional de 1,2 bilhões de dólares em 2007. Um tombo de quase 4 bilhões de dólares em um único ano. A Samsung ultrapassou a Motorola e tomou o segundo lugar. E até a cúpula da Motorola dava sinais do caos. Em abril de 2007, no auge da crise, o presidente da Motorola, Ed Zander, soltou numa entrevista ao Wall Street uma frase que virou símbolo do desastre. Disse que amava o próprio emprego, mas que odiava os clientes. Numa empresa que vendia desejo e status, o comandante, desprezando quem comprava, resumia o tamanho do buraco. Em 2011, a Motorola se partiu em 2 empresas. A parte dos celulares, a Motorola Mobile, foi comprada pelo Google em 2012 por 12,5 bilhões de dólares. Mas o Google queria mesmo era as patentes da empresa, não os produtos. E 2 anos depois, em 2014, o Google vendeu a Motorola para a Lenovo por cerca de 2,9 bilhões de dólares. Menos de um quarto do que tinha pago.
uma liquidação. A empresa que dominou o mundo com o V3 foi vendida, revendida e desmontada, por uma fração do que já valeu. Tudo isso porque lá atrás, um sucesso gigante demais a deixou preguiçosa e cega. Essa é uma das histórias mais impressionantes da tecnologia porque ela responde àquela pergunta esquisita do começo. Um produto pode ser bom demais? Pode. O V3 é a prova. O sucesso absurdo do V3 foi o veneno da Motorola. Ganhando rios de dinheiro com um aparelho lindo, a empresa ficou acomodada. Parou de arriscar, parou de criar e passou a viver de reembalar o mesmo produto, apostando que a beleza duraria para sempre. Mas na tecnologia nada dura para sempre. E beleza sem substância é castelo de areia. Quando o iPhone chegou mostrando que um celular podia ser de verdade, a joia da Motorola virou pó. E tem uma lição que vale para qualquer um, muito além de celular. Depender de um único grande sucesso é uma armadilha. A empresa que vive de um hit só fica com medo de mudar, porque mudar dá trabalho e o hit ainda paga as contas. Até o dia em que ela para de pagar. E aí é tarde. A Motorola aprendeu isso do jeito difícil. Hoje o nome Razr até voltou, agora no celular dobrável, tentando reviver a magia daquela época. Mas o V3 original continua sendo uma das maiores aulas da história da tecnologia. Não existe produto tão perfeito que dispense a próxima ideia. A Motorola tinha o celular mais desejado do mundo na mão, e foi justamente por amar demais esse celular que ela quase deixou de existir. Se você gosta de conteúdos nostálgicos e equipamentos dos anos 90 e 2000, não deixe de conferir o canal, dá uma olhada aí nos vídeos, tem muito vídeo aqui no canal para você maratonar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal caso não for inscrito. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui deste canal. Até lá, tchau!